nosso ministro decano, senhores ministros, senhor procurador-geral, doutor Augusto Aras, senhora secretária de plenário, doutora Carmen Lúcia, eu cumprimento os ilustres advogados que estiveram na tribuna pelo INSS, doutora Bruna Maria Palhano, também estiveram doutora Gisele Lemos Kraveskin, pelo IBDP, o doutor Diego Monteiro, treinei em casa, Cheruli, doutor João Osvaldo Badari Zinsley Rodrigues, doutor Luiz Fernando Silva e o ilustre procurador-geral. Presidente, a questão, a minha visão, ela é juridicamente simples, mas ela envolve complexidades sociais relevantes. Eu vou tentar, muito brevemente, o meu voto é breve, colocar a questão na dimensão que me parece própria. Está aqui em discussão a regra de cálculo do benefício da Previdência Social no âmbito do regime geral da Previdência. Portanto, o regime de Previdência que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada, administrado pelo INSS. Essa legislação que cuidava do regime geral da Previdência previa uma regra de cálculo do benefício da aposentadoria, por exemplo. Esse benefício era calculado da seguinte forma: a média dos 36 últimos salários de contribuição. Essa era a regra que vigia, instituída pela Lei 8.213 de 91. 36 últimos salários de contribuição. Sobreveio, em 1999, pela Lei 9876, uma nova regra. O benefício passou a ser calculado com base na média, não mais dos 36 últimos salários de contribuição, mas na média de 80% de todo o período. Portanto, deixou de ser apenas o período final e passou a ser a média de todo o período de contribuição. Essa foi a nova regra instituída. Porém, ao instituir a nova regra, esta lei de 99 previu uma regra transitória, ou seja, que seria aplicável àqueles que já estavam no sistema desde antes dessa modificação e que ainda não haviam se aposentado. A regra de transição prevista diz o seguinte: o cálculo vai ser feito da seguinte forma: a média aritmética dos maiores salários de 80% do período contributivo, a mesma regra definitiva, porém, computados apenas a partir de julho de 1994. Portanto, tínhamos uma regra permanente anterior, 36 últimas. Passamos a ter a regra que era a média de contribuição de todo o período. E a regra de transição estabeleceu a média de todo o período computado a partir de julho de 1994. O que fez a regra de transição? Ela estabeleceu um corte a partir do Plano Real, a partir do momento em que houve a estabilização da moeda. E, com isso, afastou do processo de cálculo o caos monetário inflacionário e dos múltiplos planos e dos múltiplos índices de reajuste que existiam antes do Plano Real. Portanto, essa foi a regra transitória que nós estamos aqui discutindo. Se foi legítima ou não a opção do legislador de estabelecer que o cálculo só deveria se dar a partir do Plano Real, a partir de 1994. A decisão lá na origem foi desfavorável à pretensão do contribuinte. A decisão originária foi no sentido de que a regra transitória se aplicava e que ela era legítima e deveria valer. O STJ, no entanto, reformou a decisão da instância originária.
E aqui é que eu acho que se coloca a questão constitucional mais delicada que nós estamos aqui discutindo. Em teoria do direito, existem chamados casos fáceis e os chamados casos difíceis. Os casos fáceis são aqueles para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Os casos difíceis são aqueles para os quais não há uma solução nítida, pré-pronta. E, portanto, você precisa resolver o problema aplicando um princípio ou um conceito jurídico indeterminado. Por esse critério, presidente, do ponto de vista jurídico, esse é um caso fácil, porque existe uma regra expressa que dá a solução para o problema que nós estamos enfrentando. O que aconteceu, no entanto, foi que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa regra não era justa. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que se causaria uma injustiça a esse contribuinte, a esse segurado, se aplicasse a regra de transição. Mas, em todas as vênias de quem entenda diferentemente, justiça ou não justiça não é um critério voluntarista de juiz ou de tribunal. A justiça ou injustiça de uma lei é aferida com base na Constituição, com base nos valores que a Constituição institui. E, portanto, para um tribunal dizer eu não aplico esta lei porque a considero injusta, ele está dizendo eu não aplico esta lei porque a considero incompatível com a Constituição. Mesmo que ela não seja incompatível, em tese, no seu relato, ela pode ser incompatível numa incidência concreta específica. E aí nós temos uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Você considera inconstitucional aquela incidência da norma, mas não a norma em si. Com a devida vênia dos entendimentos contrários, eu acho que foi exatamente isso que fez o Superior Tribunal de Justiça. Entendeu que esta norma, naquela incidência, era uma norma inconstitucional. E se assim é, eu peço vênia aos entendimentos contrários, mas houve sim uma declaração incidental de inconstitucionalidade dessa norma sem pronúncia de nulidade. E aí incide, na minha visão, o artigo 97 da Constituição, que institui que somente o plenário ou o órgão especial dos tribunais podem declarar uma lei inconstitucional. E esta decisão do Superior Tribunal de Justiça foi tomada pela seção e não pela Corte Especial, que era o órgão competente para dizer esta incidência é inconstitucional. Portanto, eu não entendo aqui, respeitando as posições contrárias já manifestadas, que havia duas interpretações razoáveis e o STJ escolheu uma. A norma era claríssima. A quem ingressou, quem já estava no sistema ainda não aposentado quando da vigência desta lei, se aplica a regra de transição. E ali não tinha nenhuma exceção prevista. A exceção que se criou foi uma exceção que considerou inconstitucional a incidência da norma. Portanto, é diferente de uma norma que comporte uma ou mais interpretações e a escolha de uma não importe em declaração de inconstitucionalidade. Mas aqui, com todas as vênias, ao ler a literalidade do dispositivo, não vejo possibilidade de mais de uma interpretação. Portanto, como as regras são aplicadas na modalidade tudo ou nada, se você não aplica uma regra, é porque você a considerou inconstitucional, de modo que eu assento o meu entendimento de que a hipótese é de retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a decisão seja tomada pelo órgão competente, que é a Corte Especial. Como todos os demais colegas seguiram viagem depois de decidir esta questão prévia, eu também vou opinar, presidente, no mérito para já concluir o meu voto. E aí eu acrescento que entendo igualmente que não há inconstitucionalidade material nessa norma. Portanto, eu vislumbrei uma inconstitucionalidade formal no julgamento pelo STJ, porque a decisão não foi do plenário ou da Corte Especial, porém, no mérito, não vislumbro uma inconstitucionalidade material na norma de transição. Tanto não há, presidente, a mim me parece, uma inconstitucionalidade material, que esta se tornou a regra geral com a superveniência da emenda constitucional número 103. A regra geral no sistema passou a ser
computar as contribuições pós-1974. E por que, presidente, a mim me parece que foi legítima, quando não desejável, a opção feita pelo legislador? O que se fez aqui foi evitar importar para o sistema previdenciário toda a litigiosidade que o país viveu antes do Plano Real e de todos aqueles planos econômicos, porque nós vamos discutir, rediscutir aqui, se isso se reabrir, quais são os índices de reajuste, quais são os critérios e se o Plano Real afetou ou não afetou o valor real das aposentadorias. Ou seja, o acordo que o Supremo conduziu sob a coordenação do ministro Ricardo Lewandowski, relativo aos planos econômicos, que extinguiu, confirmei agora com Sua Excelência, mais de 400 mil processos, nós vamos reabrir essa discussão só que em âmbito previdenciário, de saber se os planos econômicos anteriores ao Plano Real, que impacto eles produziram. E aqui nós vamos voltar a discutir Plano Collor, Plano Verão, Plano Besser, que eu penso, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, que eu penso que seja uma discussão que o legislador legitimamente quis evitar. Nós vamos ter uma nova inundação de processos discutindo planos econômicos relativo a todas as pessoas que vão se empenhar compreensivelmente em demonstrar que no período pretérito ao Plano Real não se fizeram os reajustes desejáveis ou esperados. Portanto, eu acho que o legislador andou bem em não deixar esta litigância toda ser reavivada mais de quase 94, 2004, quase 20 anos depois do Plano Real, nós vamos reabrir essas discussões. De modo que eu considero legítima a não exumação desses cadáveres. É claro que eu, como qualquer pessoa normal e de bom coração, gostaria de ser o mais generoso possível com todos os segurados do INSS, por certo. Mas nós temos também outras considerações importantes que envolvem desde responsabilidade fiscal até a minimização da litigiosidade, desde que não haja uma inconstitucionalidade. Porque se houvesse uma inconstitucionalidade, eu, evidentemente, a pronunciaria independentemente do custo fiscal. Mas eu não acho que haja uma inconstitucionalidade numa opção que eu considero perfeitamente legítima de nós não voltarmos no tempo para discussões pré-1994, presidente. Portanto, por essas razões que eu procurei sinteticamente abreviar, eu tenho um voto mais longo, eu estou dando provimento ao recurso para restabelecer a decisão de origem, que era uma decisão de improcedência do pedido. É como voto, presidente.